aos que estão aqui na comunidade, aqueles que vêm de outras comunidades participar. É nessa alegria também de ação de graça que hoje foi eleito o Papa Leão XIV para estar à frente da nossa igreja como sinal de comunhão, de unidade. Esse é o símbolo do Bispo de Roma, aquele que preside toda a Igreja Universal na caridade. E nessa alegria de celebrarmos também essa preparação para celebrar no próximo domingo Bom Pastor, Jesus, que é o pastor que nos acolhe, que nos carrega no seu ombro, e quando às vezes sentimos pesados, cansados, Ele também nos carrega no braço. Na alegria de hoje também dá a bênção para os enfermos, a bênção da saúde, a graça para que tenhamos saúde, para continuar professando a nossa fé e vivenciando nesse encontro com Jesus Cristo, aquele que é o Deus que cura, que nos liberta de tudo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do nosso Deus que é Pai. Peçamos perdão do fundo do coração cantando. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nestes dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai sobre nós com maior generosidade para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caminhar
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele que dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos
afastou longe de mim o seu amor. Nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Quem neste compõe sempre há de viver. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis que o pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor de Deus é infinito, mas nós temos que viver também uma relação recíproca com Deus. Deus nos ama, nós também temos que amar a Ele, no seu Filho Jesus Cristo, bom pastor. E hoje, o tema que vocês escolheram, aqui para essa preparação da festa do bom pastor, nos braços de Jesus, o bom pastor, encontramos esperança. Só nos braços de Jesus nós encontramos esperança. Por isso que a cruz de nosso Senhor, ao ser pregado, Ele está com os braços abertos, sempre pronto a nos acolher, nessa esperança que a cruz não é sinal de derrota, mas é sinal de salvação, é sinal de esperança desse Deus que morreu na cruz por amor a cada um de nós. A palavra de Deus, hoje vocês prestaram atenção na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o etíope não tem nome, diz que ele é um ministro da rainha, mas ele não tem nome. E na sua busca, no seu encontro, ele está vindo até a peregrinação de Jerusalém. Esse ano nós estamos no ano jubilar, nos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor. E nesse ano jubilar nós também temos que fazer peregrinação à nossa catedral, peregrinação à Basílica, na nossa Romaria Diocesana de Nossa Senhora Aparecida. Peregrinar é caminhar no seguimento de nosso Senhor. E esse etíope, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, só que ele não compreendia. E de repente vem Filipe no meio do caminho, e eles se encontram,
e Filipe percebe que ele está lendo a Sagrada Escritura, o livro do profeta Isaías, e ele pergunta se o etíope entendeu. Ele falou: não tem ninguém que me explique. E aí Filipe vai explicar. E Filipe explica e vai embora. Mas ele fala: peraí, aqui perto tem um rio, me batiza, eu quero ser batizado também no nome desse Deus. É a experiência de fé. A experiência que Deus sempre manda alguém para, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis, para compreender uma situação, Deus sempre manda alguém para nos ajudar. Mas nós temos que acolher, nós temos que buscar. O etíope não sabia, não entendia, mas ele estava buscando compreender quem era Deus, buscando compreender quem é esse Jesus Cristo, buscando compreender qual é essa religião nova que está começando. A busca, a experiência, transforma o coração. Se nós, católicos, não buscamos cada dia compreender na oração, rezar, ler a palavra de Deus, estar em constante busca de uma experiência nova com Jesus ressuscitado, com Jesus o bom pastor, nós ficamos parados e vivemos uma fé de só participar da missa e isso basta. Não nos basta. Devemos também cultivar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, esse encontro com o nosso Senhor. Ele pediu: eu quero ser batizado, me leva, deixa, eu quero receber esse batismo, eu quero ser um homem renovado, um homem transformado. O Salmo hoje nos ensina: bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor. Deus não rejeita a nossa oração, o nosso clamor, mas quando nós rezamos, porque se eu esqueço de rezar quando eu acordo, se eu esqueço de rezar antes de dormir, se eu esqueço de rezar antes das minhas refeições, de agradecer: obrigado, Senhor, por esse café, obrigado, Senhor, por esse almoço que eu tenho na mesa, comida. Se eu esquecer de rezar, Deus não vai ouvir, porque muitas vezes nós só lembramos de Deus quando o calo aperta, como diz o ditado. Só lembramos de rezar quando está acontecendo algo na nossa vida. E a oração alimenta o nosso encontro com Jesus, o bom pastor. A oração alimenta a nossa vida. Por isso que devemos alimentar a nossa vida pela oração. E mesmo nas nossas dificuldades, diz o salmista, Deus não se afasta de nós, porque o seu amor é imenso. Nem afastou longe de mim o seu amor. Deus não se afasta, mas temos que ser homens e mulheres da oração, homens e mulheres de uma busca constante da experiência de Jesus, o bom pastor. E no Evangelho, no capítulo 6 de São João, eu sou o pão vivo descido do céu. Durante toda essa semana nós estamos meditando nesta frase de João. Jesus é o pão que desceu do céu, o pão que alimenta, mas não alimenta só o nosso corpo. Ele é o pão da palavra, por isso que temos que ler a palavra de Deus diariamente. Ele é o pão que alimenta o nosso coração espiritualmente. Ser alimentado por Jesus, ser alimentado por esse pão que desceu do céu. Mas para ser alimentado por esse pão é necessário crer. João diz: temos que crer. E o que é fé? O que é crer? É a adesão a uma proposta, a uma pessoa concreta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nos valores de Jesus, e eu crendo, e eu aderindo a essa proposta, eu quero viver também na minha vida os valores de Jesus. Eu, cada um de vocês, todos nós temos que ser o outro Cristo. Dentro da comunidade, na minha família, no meu bairro, no meu trabalho, eu tenho que dar exemplo de Jesus Cristo aonde eu estou, por onde eu passo, pelas pessoas que estão junto comigo.
Jesus é o bom pastor, Ele nos carrega nos seus braços. E hoje, com a bênção da saúde, a bênção para que esse Deus possa abençoar a cada um de nós, dando para cada um de nós saúde, mas não só uma saúde física. Às vezes temos enfermidades, problemas na nossa saúde física, mas uma saúde também espiritual, interior, onde no meu coração, na minha vida, eu levo Jesus o bom pastor. Assim como Ele nos carrega com ternura e com amor, eu quero carregar dentro da minha alma, no meu coração, Jesus bom pastor, como filho, como filha, amados que todos nós somos. Peçamos a Jesus o bom pastor, que Ele possa sempre abençoar essa comunidade que tem bom Jesus como padroeiro, celebrando Ele como bom pastor, mas abençoar a cada um de nós para que sejamos instrumentos, recebendo e comungando Jesus o pão do céu. Assim nós ganhamos a vida feliz, a vida eterna, deste pão que nos sustenta e nos faz sermos cristãos, católicos, com mais autenticidade, com mais fidelidade e com amor. Amor a Jesus e amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vontade em nossas vidas e na vida de nossos irmãos e irmãs. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Por nossos bispos, reunidos em assembleia junto ao Santuário Nacional de Aparecida, para que sejam mensageiros do vosso amor e instrumentos de vossa paz, nós vos pedimos. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos que trabalham pelo bem comum e no serviço aos cidadãos, para que o Evangelho seja inspiração para perceberem as carências e as necessidades dos mais simples, nós vos pedimos. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Pelos enfermos, pelos encarcerados e por todos aqueles que precisam de nossas orações, para que o ressuscitado os faça experimentar o consolo e a paz. Nós vos pedimos. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Abençoai, Senhor, esta comunidade que está se preparando para a festa do padroeiro, para que possam viver com coragem e entusiasmo os ensinamentos de Cristo. Nós vos pedimos. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. Fazei-nos sempre acolhedores uns dos outros e vivamos na alegria de vosso amor. Nós vos pedimos. Iluminai-nos, Senhor, com o vosso Espírito. No silêncio do coração, faça a sua prece, agradeça a Deus o dom da sua vida, colocando a vida da nossa comunidade no altar do Senhor. Cada um coloca também a sua intenção pessoal no altar de nosso Senhor.